Tá achando que eu sou essas pessoas que vivem sob o medo de tu destruir a vida delas. Eu não vivo, tá? E esta safada que tá aí fazendo fofoca junto contigo, tá na minha lista também, tá? Defunto é o... Tu me respeita. Defunto quem vai virar é você qualquer hora, depois de ficar entrando em motel e se drogando por dias e dias e dias e dias, tá? Fiquem quietos. Vocês não têm histórico. Vocês não têm capilaridade. Vamos falar bonito pra mexer comigo. Boa noite, Brasil! Boa noite, pessoal! Boa noite, meus amigõezões e minhas amigõezonas que vieram aqui para me prestigiar. Vamos começar juntos essa semana e que essa semana seja cheia de realizações para todos nós, sempre com muita alegria. E no vídeo de hoje, vamos falar de famosos sendo jantados. Sabe aqueles famosos, que falaram o que quiseram, depois tomaram uma encoxada bruta, aquela encoxada bonita? É daquele tipo de vídeo que a gente adora. Eu queria pedir pra você deixar o seu likezão e por favor, hypem o vídeo, vocês não estão hypando, minha gente. Pelo amor de Deus, por que vocês não hypam, velho? Aparece ali, só meu... Hypar, acabou. Tô esperando, hein? Fico triste. Bom, minha gente, depois da vinheta, eu conto tudo pra vocês. Bom, minha gente, vocês lembram daquele caso da Clara Castanho, né? A Clara Castanho teve um bebezinho ali, resolveu doar o bebê assim que nasceu, tinha mantido em sigilo, porque supostamente ela tinha sofrido um abuso, todo mundo sabe dessa história, né? Não vamos cavucar essa história de novo, que eu penso uma coisa sobre essa história completamente diferente de todo mundo, que eu acho que pensar ainda no Brasil ainda é permitido por lei, né? Mas aí, minha gente, quem deu com a língua nos dentes na época foi o Léo Dias e Antônia Fontinelli. Os dois eram melhores amigos. Léo Dias, inclusive, tinha batizado o filho da Antônia Fontinelli. Era padrinho do menino. Os dois viviam, ó, se lambendo em público. Eles se amavam, minha gente. Tinha uma amizade, cuti-cuti, coisa linda, né? Mas, minha gente, depois disso, tudo acabou. Porque a Antônia acabou segurando o B.O. sozinha e o Léo Dias tirou o time de campo. A Antônia foi condenada, minha gente. Vai ter que pagar uma fortuna por conta disso. Enquanto isso, o Léo Dias, que descobriu a fofoca e que saiu com a fofoca, não aconteceu nada com ele. Bom, minha gente, mas passou o tempo, os dois se tornaram arquirrivais. E o Léo Dias, esses dias, resolveu detonar a Antônia Fontinelli no programa, chamando ela de defunto, falando que não ia nem chutar defunto velho. Minha gente, a Antônia Fontinelli viu aquilo, sabe? O Léo Dias falando, ô Cariúcha! Ô Cariúcha! Hoje a gente vai falar da Antônia Fontinelli, que tá foragida do Brasil. Ela se mudou pro Brasil. Meu amor! Ela não está mais aqui, Cariúcha. Eis que a Antônia Fontinelli viu isso lá nos Estados Unidos, gravou um vídeo e trouxe muito entretenimento para todos nós. Olha só isso aí. O teu problema tu é egóico num grau, cara. Tu é egóico num grau. Tu é irresponsável num grau. Só que assim, tu já se meteu com a Anitta. Tu já... Se eu der os nomes aqui das pessoas que morrem de medo, que tu faz o tipo de, ó, e aconteceu isso, eu conto ou você conta? Eu queria ver um dia tu me ligar pra dizer, ou tu conta ou eu conto. Que tu ia ver o que ia te acontecer. Entendeu? Tá achando que eu sou essas pessoas que vivem sob o medo de tu destruir a vida delas. Eu não vivo, tá? E esta safada que tá aí fazendo fofoca junto contigo, tá na minha lista também, tá? Defunto é o... Tu me respeita. Defunto quem vai virar é você qualquer hora, depois de ficar entrando em motel e se drogando por dias e dias e dias e dias, tá? Fiquem quietos. Vocês não têm histórico. Vocês não têm capilaridade. Vamos falar bonito pra mexer comigo. O buraco aqui é bem mais embaixo. Não tem negócio de levantar defunto, não. Vocês sabem o que está acontecendo nesse exato momento? As pessoas estão me dando razão de uma luta que não é de hoje, de uma luta que eu venho abrindo os olhos da sociedade para com essa gente que não quer trabalhar, que fica fazendo contravenção online, que fica enriquecendo em cima da desgraça alheia, do sangue dos vulneráveis. E você, senhor Léo Dias, é um, porque o seu portal é sustentado também por uma Beth, né? Ah, tá no SBT. Acha que é amor que as filhas do Silvio Santos têm por você? Não, elas estão desesperadas por audiência.
Então elas aceitam tu ir trabalhar drogado, elas aceitam qualquer merda. Só que eu não preciso de você para caralho nenhuma. Eu nunca precisei. E não vou me calar. Minha gente, ela almoçou, jantou, Léo Dias. Eu, hein? Esse eu gostei. Bom, mas os dois estão no mesmo balaio, né? Não tem nem que a gente falar, tomar partido de um do outro, estão no mesmo balaio, não é verdade? Eu quero é que se lasquem. Bom, minha gente, todo mundo tá acompanhando a censura que estão tentando fazer contra o humorista Léo Lins. O Léo Lins é um comediante de piadas pesadas, ácidas e muitas vezes, minha gente, piadas bem desconfortáveis. Porém, para quem já assistiu algum show do Léo Lins, sabe que ele chama essas pessoas no palco, essas minorias das quais ele zoa, e essas pessoas querem ser zoadas por ele. Quem já viu o show dele sabe mais ou menos como que é, né, minha gente? Bom, de fato ele pode fazer piada pesada, de fato, se alguém se ofender com alguma das suas piadas, pode procurar a justiça. O que não pode é o Estado querer dizer o que a gente pode ou não pode falar, pois o direito à liberdade de expressão é previsto na Constituição Federal, Constituição que vem sendo rasgada, mas se a gente se calar e deixar que isso tudo aconteça, daqui uns dias vamos estar amordaçados pior do que na época do regime militar, não é verdade, minha gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo no Brasil. O Danilo Gentili, minha gente, é um dos caras que eu queria ser amigo, sabia? Porque ele defende os seus amigos com unhas e dentes. Vocês viram no caso Juliana. Juliana apunhalou ele pelas costas e ele provou com uma série de vídeos o quanto ele foi amigo dela e foi até as últimas consequências para ajudar a Juliana. Mesmo assim, a traíra, ó, veio nas costas dele, ó, deu uma apunhalada nele, né? Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? E agora, com toda essa situação do Léo Lins, minha gente, o Danilo foi o primeiro a sair em defesa do seu grande amigo. E eu achei muito bonito isso. Aliás, vários comediantes saíram em defesa de Léo Lins, com exceção daquela turminha da comédia do Leblon, sabe? Aqueles atorizinhos da Globo, sabe? Aqueles que ganham dinheirinho sujo por fora, pra poder defender outras coisas, né? Esses aí não saíram em defesa, não. Mas o restante, os outros humoristas que são engraçados do Brasil, todos saíram em defesa do Léo Lins. Sei que muita gente vai se manifestar desapontada pelo fato de eu, um homem preto, não estar comemorando a condenação de um humorista que é conhecido por piadas ácidas e muitas vezes consideradas de mau gosto. Porém, acho preocupante como nossa sociedade vem invertendo os critérios de julgamento para ações concretas. As pessoas estão levando mais a sério o que o humorista diz no palco do que os políticos têm feito prejudicando o povo. Essa história toda do Léo Lins, se fosse para criar um slogan, eu acho que esse slogan seria: tudo bem vaiar, mas é covarde condenar. Porque quando o artista está em cima do palco, ele está se expondo tanto ao aplauso quanto à vaia. Mas um artista não sobe no palco imaginando que um país que exerce a democracia pode condená-lo pela sua liberdade de expressão. E o meu avô foi pegar dinheiro no INSS e não tinha. Ele até pensou, é Alzheimer, pô, o que tá acontecendo? Descontaram 6 bilhões ilegalmente da aposentadoria dos velhos. Só que eles não viram, porque não enxergam direito. Os velhos se fuderam. Quem disse que os velhos perderam dinheiro? Os da política ganhou. Foi o repasse. Essa é boa, porra, pode rir. Até agora ninguém foi preso com o escândalo do INSS. Lógico, eles não foram loucos de contar piada. Queria falar do absurdo que aconteceu com o Léo Lins e fazer uma pergunta. Você sabe por que a comédia sempre é o primeiro alvo, né? Porque a comédia cutuca o poder com aquele sorriso no rosto. Isso assusta quem não quer ser questionado. Isso aconteceu durante o nazismo. Comediantes eram perseguidos por fazer piadas sobre o regime. A mesma coisa aconteceu na União Soviética com Stalin, onde contar piada sobre o governo era traição. No Brasil a gente conhece muito bem essa história. Durante a ditadura militar, parece que a gente não está aprendendo com os erros do passado, a comédia foi uma das maiores formas de resistência. A gente sabe disso. E se você acha que isso só aconteceu no passado, não é assim não. Hoje é assim em vários lugares. China, Irã, Coreia do Norte, comediante que
critica o governo, ele desaparece, literalmente. E por que sempre começar pela comédia? Porque na hora de calar a sociedade, eles vão no que parece banal. Mas, minha gente, tem um humorista que fez um sucessinho um tempo atrás, já teve programa na MTV. Só que de uns tempos pra cá, ele caiu no ostracismo bruto, violento. É o Patrick Maia. O Patrick Maia, minha gente, envelheceu uns 70 anos em 10. Ele tá completamente diferente do que ele era, sabe? E não tá fazendo sucesso. Ele resolveu gravar um vídeo chutando cachorro morto, sabe? Pra querer detonar o Léo Lins. Dá só uma olhada no trechinho. E, sabendo disso, alguns comediantes preferem o choque antes do riso. E isso gera um desserviço ao gênero. Eu acho que existem outras maneiras de julgar isso e eu também não sou especialista em lei. Mas também não concordo com o discurso de que o humor não deve ser questionado e que o autor não deva ser responsabilizado pelo impacto do que ele diz. Quando o comediante diz que é só uma piada, está rebaixando o próprio ofício sem perceber o peso e o poder de transformação que uma piada tem. Eu acho desonesto também comparar uma piada que foi recebida como ofensiva ou portadora de discurso de ódio com um papel que um ator desenvolve em um filme. Quando alguém tem dúvida sobre de que lado você está em uma piada, eu acho que você não fez o seu trabalho direito. Não ficou claro de que lado você está. Eu acho que cabe reclamar menos e escrever mais. Ou meter um CLT também, né? Eis que Danilo Gentili resolveu jantar o Patriquinho. Dá só uma olhada nisso aí, o Danilo jantando ele com gosto. Olha isso aí. E quando eu vejo o Patrick Maia fazendo isso com o Léo, eu vou fazer o que eu não fiz quando fizeram isso comigo. Quando eu vi colegas fazendo isso comigo, pela frente ou pelas costas. Porque eu sei o momento que o Léo tá passando. E isso, Patrick, é coisa de filha da p que você tá fazendo. Quando você vê um amigo seu no chão e uma rodinha enchendo ele de bicuda, e você aparece pra dar o seu chutezinho na cabeça dele, pra quem tá enchendo ele de bicuda te dar um tapinha nas costas e falar: muito bem, Patrick, muito bem. Isso que você faz é uma coisa de filho da p e de invejoso. E eu vou responder porque, além de tudo, Patrick, você é burro pra caralho. Você fala uma porrada de burrice no teu vídeo. Então você parar, vocês podem ver o vídeo do Patrick na íntegra. Vou tentar pegar alguns exemplos aqui. Rafinha Bastos. Rafinha Bastos uma vez fez uma piada com tema considerado proibido, se fudeu. Todo mundo falou disso, repercutiu e repercute até hoje. Agora o Rafinha Bastos tem uma carreira internacional, você não vê isso repercutir. A culpa é do Rafinha ou é do jornalista que você tá tentando agradar com esse seu vídeo de merda? Fala de mim. Eu vou e faço uma piada, faço outra piada, os caras tiram de contexto, eu pego a piada que eu faço e joga em contexto de discriminação e repercute, e aí eu sou condenado à prisão, eu tomo, o pessoal pede minha cabeça, pede pra me demitir, repercute em tudo que é lugar. Aí eu faço um filme, ganho uma porrada de prêmio internacional, não saiu uma notícia sobre isso. Aí eu faço um programa, que é um dos mais vistos do mundo na internet, não sai uma notícia decente sobre isso, ninguém repercute. Agora, quando eu faço uma piada, nossa, aí olha o que o Danilo tá fazendo. A culpa é minha ou é do jornalista que você tá tentando agradar com esse seu vídeo de merda? É o que eu falo, minha gente. Quem tem um Danilo Gentili de amigo, olha, tá bem feito na vida, viu? Porque esse defende os seus como poucos. Eu vi uma entrevista que o Danilo disse que o pai dele ajudava todo mundo e terminou doente numa cama sem ajuda de ninguém. Capaz de acontecer isso com ele, né? Infelizmente ele não aprendeu com os erros do pai dele. Mas, minha gente, ninguém tem que se culpar por ser uma boa pessoa, não é verdade? Agora essas tralhas que tem em volta, esse povo ceboso, que suga as energias da gente quando precisa, quando a gente precisa vaza, eu creio que vai ter um castigo pra essa gente um dia. Talvez não aqui na Terra, meu amigo, mas eu acredito no que vai acontecer depois disso aqui. Viu? Mas eu gostei do que o Danilo falou pra esse Patriquinho aí. Ele tá querendo pagar pedágio pra lacração agora, sabe? Pra turminha lá dos lacradores do Leblon. Ceboso. Minha gente, existia um programa na televisão que foi revolucionário no humor, que era o Pânico na TV e depois o Pânico na Band, né? Eu creio que se fosse hoje estariam todos presos nessa nossa nova democracia.
Mas antigamente eles podiam falar o que queriam, brincar, zoar políticos, porque isso ainda não era crime na Brazuela. Hoje praticamente é, não é verdade, minha gente? Mas entre todos os humoristas, um deles se destacava, que era o Eduardo Sterblit. O Eduardo Sterblit, minha gente, praticamente vendeu a sua alma pra Globo. Ele foi pra Globo e virou feminista, militante, agora diz que não sabe se é homem, se não é, sabe? Virou um cara completamente sem graça, que não consegue fazer mais ninguém dar risada. Virou um cara patético, pra ser sincero, né? Eu não tenho 100% de certeza que eu sou hétero. Tenho quase certeza. Não, porque eu nunca experimentei coisas diferentes disso. Então eu não consigo te dar certeza absoluta, eu te dou quase certeza. Posso apostar até com você. Eu sou. Mas eu não tenho essa certeza absoluta. Eu tenho um pensamento muito livre em relação ao que pode ser de mim. Eu não sei, eu não tenho certeza ainda do que eu sou. Mas todo mundo lá no Pânico é unânime em dizer que o Edu era um excelente ator, mas uma péssima pessoa. E que ele tem uma péssima reputação, principalmente a reputação de puxa-tapete, de ser desleal com as pessoas. E dessa vez, quem resolveu dar uma jantada no Edu, sabe quem foi, minha gente? O humorista Paulinho Serra, que fez muitos anos o Comédia MTV e também participou durante uns anos do Pânico na Band. Dá só uma olhada nisso aí. O Eduardo Sterblit, na minha opinião, ele é muito talentoso. Caralho, é um dos melhores atores que eu conheci, que eu trabalhei. Eu divirjo dele em opiniões, mas isso, cara, as pessoas têm que saber admirar o artista e desconsiderar o que ele pensa, o CPF dele pensa. É. Eu acho que eu sou inimigo, assim, não falo com ele. Mentiroso compulsivo. É um ótimo ator. Péssima pessoa. Passou a mão na barriga da minha mulher. Falou, cara, tira essa porra, cara. Vai gastar dinheiro com criança. É mesmo? É doido assim? Opa, bicho. Mentiroso. Quando eu conheci ele, ele falou que dublava o Harry Potter. Aí vazou o vídeo do Psicopata da Mentira, cara. É muito mentiroso. O pessoal do Pânico também não gosta dele. É isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, ele é muito mentiroso. Embora ele fosse muito talentoso, e ele, pô, irmão, na minha opinião, ele era um dos caras que mais me fazia rir. Aí ele foi naquele episódio do Jô, que ele bebeu pra caramba. Eu ri pra caramba naquele episódio dele no Jô. Mas você sentiu que ali foi uma performance, né? De ator. Você viu verdade ali, ele falando ali com o Jô? Você via o Edu ou viu uma performance de um cara engraçado pra caralho? Eu vi ele não tinha sinceridade. Ele não tem sinceridade. Ele não tem sinceridade. Ali foi um número. Embriagado mesmo. Não, mesmo se tivesse, mas foi um número. Não, mas não tem verdade ali. Na minha postura de ator, eu percebi. Não tem verdade. E aí ele é um cara difícil com a verdade. E aí ele sai de lá, mas parece que o Emílio, ok, o Zuckerman, ok. Mas o Bola, parceiro, não pode ver o cara. O Bola... Enfim, eu sei da porra toda, mas nem que vou dar a luz pra esse filho da puta, não. Deixa eu passar. Porque é um cara que, assim, eu sei separar, sabe? É um ótimo ator, mas me fez muito mal. Ele foi muito interesseiro. Colou em mim pra se dar bem, pra, sabe, passar a perna. É isso, cara. É um cara que às vezes a gente tem pessoas que passam na nossa vida o tempo todo querendo fazer isso. E você falou... Alpinista social, tem um montão. E você falou uma coisa que, tipo, no velório eu sou uma pessoa, com a minha família eu sou outra pessoa, no almoço e negócio eu sou outra pessoa. Ele era uma pessoa no Pânico. Quando ele foi pra emissora de televisão, ele é uma pessoa completamente diferente, assim. Parece que ele se achou ali, ou ali ele também é um personagem. Eu fiquei assim, cara, meu irmão, não é o mesmo cara. Eu falei, não é o mesmo cara. Esse tem dificuldade com a verdade, infelizmente. Mas eu também não tô aqui pra ensinar a vida de ninguém, não. Irmão. Vamos seguir. Agora, sabe qual foi a nossa treta maior? Foi quando eu cheguei pra ele como amigo e falei assim, Edu, você é bom pra caralho, cara. Você é super talentoso, mano. Mas para de mentir, todo mundo percebe que tu mente, fica chato. Então, eu não minto. Eu falei que não mente, cara. Tu falou que foi assaltado em Jacarepaguá. A gente perguntou, tá onde? Tô na 35, a 35 em Bangu, cara. Como é que tu não mente, cara? Vocês são maus. Vocês são maus. Minha gente, vocês conhecem a filósofa Márcia Tiburi? Ela também já foi candidata a governadora do estado do Rio de Janeiro pelo PT, minha gente. A Márcia Tiburi é uma filósofa que anda falando umas coisas muito loucas aí, não sei se anda queimando um estragado, mas só fala merda, né, minha gente? Há um tempo atrás, ela fez um vídeo dizendo que ela apoiava o assalto e que ela via toda uma lógica no assalto. Vocês lembram disso, né, minha gente? Eu não sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar... Do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Muitas violências são justas num contexto muito injusto.
Fato é que um cara que não tinha visto esse vídeo nessa época acabou vendo agora, que é o Felipe Campos. E ele resolveu detonar e jantar a Márcia Tribufu ao vivo no programa dele. Dá só uma olhada nisso aí. Ela vai pro canal de televisão e ela fala que ela é a favor ao assalto, é isso? Só vou te dizer uma coisa, meu amor. Um ciclista, né, aqui no Itaim, ele simplesmente em 6 segundos ele foi morto, querida, tá? Por tentarem levar o celular dele, pegaram o celular dele e deram um tiro nele. Olha só o que você é a favor. Você não tem vergonha na sua cara? Eu acho engraçado que as pessoas elas vão pra televisão e a cara nem arde pra falar um negócio como esse. As pessoas tinham que ter vergonha na fuça. Tem um pouco de vergonha, porque eu sou filósofa e eu gosto de colocar as pessoas pra pensarem. Que pensar o quê? Que pensar o quê? Eu sou a favor do assalto. Tomara que entre na minha casa pra assaltar, que vai tomar um tiro no meio do rabo, que você vai ver só o que vai acontecer, entendeu? Sabe? Que história é essa? Porque eu sou a favor do assalto? Você tá louca? As pessoas estão loucas, Thiago. Onde já se viu uma pessoa vai num programa de televisão, uma filósofa falar que ela é a favor do assalto? Que ela está a favor do assalto? Isso me leva a pensar em outros lugares, pequenos lugares. Que lugar? Lugar de assaltante é no meu ovo, sabe? Que mulher louca, que mulher louca. Bom, minha gente, como todo castigo para militante é pouco, a Márcia não mora mais no Brasil, não. Se mudou para Europa. Sabe por quê? Porque a casa dela foi assaltada em 2019. Ai, assaltante, nesse caso eu te apoio, viu? Eu apoio você. Bom, minha gente, o vídeo de hoje com essas lacradas, essas jantadas, vai ficando por aqui. Mas eu prometo que amanhã tem um videozão todo especial para vocês. Que Deus abençoe a sua casa, a tua família e todos que o cercam. Meu beijo e até amanhã.